Fala, meu confrade. Estamos aqui para gravar mais um episódio no dia de hoje. E hoje nós iremos falar do Muammar Gaddafi, o líder da Líbia lá, o que motivou a sua queda, né? O confrade aí vai estar explicando aí. Bom, é importante lembrar que a minha visão sobre a queda do Gaddafi é diferente da mídia mainstream, que fala que ele era um ditador, um tirano. Né? Porque se observarmos os dados da Líbia enquanto ele era presidente da Líbia, a Líbia era o país mais rico da África, com IDH mais alto, com inúmeros programas sociais, coisa que hoje não temos na Líbia. Hoje a Líbia é um território completamente dividido entre tribos, e o Ocidente, inclusive, disponibiliza armas para aquelas tribos guerrearem entre si, em busca pelo poder, em busca por um território independente. Ô confrade, deixa eu te fazer uma pergunta. A queda do Gaddafi, ela foi uma queda onde, porque ocorreu ali dentro daquele movimento que eles chamam de Primavera Árabe. Você acha que aquele movimento ali na Líbia, vamos falar de Líbia que a gente está falando hoje, foi espontâneo? Ou você acha que isso foi arquitetado anos atrás pela grande elite mundial, pelos bancos, pelos grandes financiadores, pelas grandes petroleiras, com o interesse de derrubar e tomar o petróleo líbio? Sem dúvidas, algumas pessoas dissidentes ao pensamento mainstream falam que isso ocorreu na Líbia por conta do petróleo. Outras pessoas apontam para uma causa ainda pior, que seria a criação do dinar líbio numa união com outros países africanos e muçulmanos da região. Né? Então, a criação desse dinar, a criação dessa nova moeda, colocaria em xeque talvez todo o sistema econômico mundial. Então, mas o que seria esse dinar, esse projeto do Gaddafi? O que seria ali na região? Então, a gente tem que compreender como que era a Líbia antes da queda do Gaddafi, né? Porque não teria motivo para uma revolta como ocorreu de maneira espontânea. Não teria. Isso daí foi orquestrado pelas potências ocidentais que viram a sua hegemonia financeira e monetária ameaçada pelo projeto do Gaddafi. É importante lembrar que a Líbia antes tinha o IDH mais alto da África, era um país soberano com instituições sólidas, coisa que ali na África é difícil você encontrar um país com instituições sólidas. Né? E detalhe, o país não tinha qualquer dívida com a plutocracia ocidental. A Líbia possuía um sistema universal de saúde e educação gratuito. Né? O governo possuía programas sociais de ajuda a casais recém-casados. A grande inspiração do Muammar Gaddafi era o líder egípcio Nasser, que também era um nacionalista. As pessoas costumam rotular de socialismo árabe, mas era o quê? Uma ideia patriótica para aquelas nações da África que normalmente eram muçulmanas, aquela África, digamos, África branca ali. Né? Quando o Gaddafi assumiu o poder, a Líbia tinha somente 25% da população alfabetizada. Quando ele deixou o poder, a Líbia tinha 87% da população alfabetizada. Né? Mas, de fato, o que causou a derrubada do Gaddafi? Foi o petróleo, né? Que algumas pessoas falam, ou foi de fato a criação desse dinar, né? Uma moeda única para várias nações da África que seria feito de ouro. Não é? Uma ação política que certamente colocaria em xeque a economia mundial, talvez mergulhasse Então, no caos as principais mas potências do mundo. então, confrade, aí as pessoas às vezes não entendem o seguinte, porque existe um acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita feito lá na década de 60, 70 ali, onde eles tiraram o padrão ouro e criaram o padrão petrodólares, onde todo o comércio internacional de petróleo deve ser feito em dólar para você poder alimentar aquela economia americana. No caso, o Gaddafi ele queria fazer o quê? Fazer com que a reunião desses países aí no futuro próximo usar essa moeda dinar lastreada pelo ouro, e quando fosse fazer o comércio ele tiraria o dólar Da descartaria o jogada. dólar e negociaria com a tua moeda. E isso com certeza não agradou banqueiros, né? Essas pessoas que vivem nesse. Não agradou a plutocracia ocidental, porque qual que era o projeto do Gaddafi? Ele criar essa moeda em união com outros países africanos ali. E como muitos desses países africanos possuía petróleo, ia falar o seguinte: nós só vendemos o nosso petróleo
e só aceitamos como pagamento algo lastreado no ouro. Nós não iremos mais aceitar esse papel pintado que é o dólar. Porque o cara tem que fazer o seguinte, vamos supor, vamos dar um exemplo. Se o Brasil fosse comprar o petróleo da Líbia, hoje funciona como? Ele tem que pegar dólar americano, né? Comprar dólar americano para poder comprar o petróleo líbio. Agora, se esse projeto dele tivesse dado certo, se o Brasil, na hora que o Brasil fosse comprar, ele teria que trocar o real pelo dinar. É. Ou trocar o real pelo ouro. pelo ouro ou entregar o o dólar, ouro pra né? Ou o eles. dólar também que o Brasil ele poderia trocar o real por dólar e o dólar pelo ouro. Sim. Mas a Líbia queria como pagamento final ouro ou qualquer coisa lastreada no ouro. Não queria mais esse papel pintado que os Estados Unidos controlam a emissão, que em qualquer momento vai entrar em colapso. E nós estamos perto disso. E nós também tem a nossa moeda que é o papel pintado também, né? Sim, as moedas são, maior parte, papel pintado sem lastro algum. Mas se tratando dos Estados Unidos, ali é muito pior. Ali não tem qualquer controle. As pessoas não têm nem noção de quanto de dólar está circulando no mundo mais.